fazendo historiografia de Divaldo Franco, ditada pelo espírito Joana de Ângeles. O amor é tônico da vida. Quando se centraliza nos interesses inferiores das paixões primitivas, torna-se cárcere e deixa de ser o sentimento elevado que dignifica, libertando. Examina os teus sentimentos na área afetiva e observa se eles te desarmonizam ou tranquilizam. Através da sua qualidade, detectarás se amas ou apenas desejas. O verdadeiro amor supera o egoísmo e trabalha sempre em favor da pessoa querida. Ama, portanto, sem escravizar aquele a quem te devotas, não te deixando escravizar também. Então, a benfeitora espiritual, Joana de Ângeles, nos fala desse amor, esse amor incondicional, que o Mestre Jesus nos fala. Que nós devemos amar a pessoa querida, não escravizando a pessoa e também não nos tornando escravos daquele sentimento. É o que o apóstolo Paulo fala, fazer, trabalhar para transmitir o amor na sua plenitude, transmitir o amor na sua ação. Então, que na reflexão dessas palavras da benfeitora espiritual, possamos neste momento voltarmos para dentro de nós, nos interiorizarmos, elevando neste momento o nosso pensamento até o Pai Celestial, fazendo com Ele a nossa conexão, fazendo a nossa ligação neste momento com o nosso guia e modelo, Mestre Jesus, nos ligando à nossa Mãe Maria Santíssima, aos mentores amigos, ao mentor espiritual da casa, da Mundo Cristão, para eles dirigirmos a nossa rogativa. Deus, nosso Pai de infinito amor e misericórdia, estamos aqui reunidos para mais uma reunião de divulgação doutrinária. Que os benfeitores amigos possam abrir a nossa mente, o nosso coração, para assimilarmos os ensinamentos desta noite. Agradecidos estamos por mais essa oportunidade, por mais um dia de encarnação aqui no planeta Terra, que possamos fazer o estudo desta noite, das lições desta noite, que possamos exemplificar no nosso dia a dia, que possamos seguir sempre o vosso Evangelho vivo, Mestre Jesus, amando a Deus e amando ao próximo, como a nós mesmos. Este é o vosso mandamento maior. Pedimos a espiritualidade amiga que possa incluir, que possa amparar a nossa irmã que irá nos falar nesta noite. Pedimos os elementos de segurança para a nossa reunião. E em teu nome, Pai Celestial, em teu nome, Mestre Jesus,
damos por iniciada mais uma reunião de divulgação doutrinária desta casa. Assim seja. Então, vai nos falar, né, na noite de hoje, a Eleonora Guiar, do Grupo Espírita Puro Pedro, de Campos dos Goitacazes, né? É mãe da nossa companheira de casa espírita, mãe da Carla Cury, né? Possa usar a palavra. Boa noite a todos. Boa noite. Muita alegria estarmos aqui, né, reunidos, aqui na casa do Marco, minha filha, meu Dino, meu netinho. Então é com muita alegria que eu compartilho com vocês as reflexões feitas essa semana, né, sobre a nossa doutrina. O tema escolhido, tem muito a ver com a leitura inicial, né, é não desista de amar. E esse estudo foi baseado nesse livro, né, de Vanderlei de Oliveira, pelo espírito de Hermance Dufour, Amorosidade, a cura da ferida do abandono. Então, é claro, a gente não consegue, né, numa palestra abordar todo o livro, mas a essência a gente procurou colocar aqui. E esse estudo, né, esse livro, o estudo desse livro, ele foi feito no Hospital Esperança. O Hospital Esperança é uma obra de amor erguida por Eurípides Barçanufo no mundo espiritual. E Hermance Dufour fez o estudo do trabalho, né, realizado no Hospital Esperança e escreveu o livro, como tantos outros, baseado nas pesquisas feitas por ela. Hermance Dufour, né, foi uma das médiuns que contribuiu, né, para a codificação kardeciana, né, escrita dos livros de Kardec, enquanto encarnada. Né, desencarnada, ela tem muitas obras. O objetivo, né, desse hospital é amparar os seguidores de Jesus que se deparam com aflições e culpas conscientes após o desencarne. A gente pode ver no livro da Hermance Dufour também, Lírios de Esperança, vários casos de dirigentes espíritas em grandes conflitos na espiritualidade por conta dos seus enganos enquanto encarnados. Isso bastante natural, porque somos todos nós nesse processo de aprendizado, né, aqui na Terra. E nós temos uma ala no Hospital Esperança, que foi fundada na década de 1980, destinada a receber e de tratar os dirigentes e líderes cristãos, não só espíritas, mas católicos, né, batistas, enfim, de todas as religiões que são cristãs, né, eles eram recebidos ali. Então eram homens e mulheres dotados de extrema devoção, né, de influência na religião, mas portadores de muita arrogância e muito orgulho nos seus corações. Então, após uma década de experiência, foi percebido que cada religião trazia um tipo de tendência, de conflito, de dificuldade. Então, decidiu-se tratar separadamente aqueles que vinham com as dificuldades, porque nós sabemos, né, dos rótulos, dos dogmas de cada religião separadamente, dos vícios comportamentais. Então resolveram separar. Então tem a ala dos espíritas, né? E os perfis mais frequentes nessa área foi detectado o nível de ansiedade e de aflição, né, desses espíritas desencarnados, devido ao congestionamento mental e o acúmulo de conhecimentos espirituais e religiosos adquiridos ao longo da vida física, sem a devida educação emocional. Então, pessoas boas, mas confusas, carregando grandes dores emocionais. O cérebro, né, funcionava como um amortecedor generoso desse quadro, porque para camuflar nossas dores, nossos conflitos, muitas vezes nós encontramos escapismos e assim vamos caminhando na encarnação. Mas a morte é um fator determinante e apresenta a conta em forma de verdade. Então, após desencarnado, não dá para se enganar mais. A realidade de quem fomos, né, a nossa prepotência, o nosso orgulho,
né, os nossos enganos, em geral, eles ficam ali às claras após desencarnar. Triste de nós se não houvesse a misericórdia de Deus após o desencarne. E o Hospital Esperança, nessa ala para os espíritas, tinha pessoas abnegadas, devotadas, muito amorosas para acolhê-los e ajudá-los no esclarecimento do porquê das suas dores, porquê da inadequação naquele momento, e ajudá-los a entender, né, o processo. E muitos dos internos entravam em grande depressão por descobrirem que as suas convicções estavam caindo abaixo. Né? Tudo que ele acreditou, mas como assim? Eu vivi 50 anos dentro da casa espírita fazendo isso e não era bem assim, né? E aí muitos ficam deprimidos, como se estivessem desistindo daquela luta, né? Que foi durante a encarnação toda, mas que muitos foram lutas enganosas. O que não é legal, né? Porque o que são 50 anos ou 100 anos de encarnação se nós somos eternos, né? Então é importante olhar de frente para nós mesmos, encarar as nossas pequenez, né? A nossa pequenez e buscar crescer. Então, entre eles, né, nós encontramos uma geração de dirigentes espíritas reencarnados no início do século XX, muitos adoecidos com severas perturbações, ou seja, esses reencarnados no início do século XX estão lá no Hospital Esperança, perturbados. Leem Lírios de Esperança, porque traz bem detalhadamente vários casos. E esses irmãos, eles aprenderam o Espiritismo por fora, sem acompanhar a era do Espiritismo por dentro. Eles viveram num tempo de práticas e tarefas em prejuízo da educação das próprias tendências e do desenvolvimento de qualidades morais e emocionais para o amor legítimo. Nós tivemos, né, no planejamento das ideias espíritas no planeta, 3 períodos. O livro classifica em 3 períodos. O primeiro foi de 1857 até 1930, né, começando com o surgimento do Espiritismo até a chegada de Chico Xavier. É o período do alicerce das bases doutrinárias, ou seja, a codificação de Kardec, toda essa descoberta, todo esse fortalecimento das bases doutrinárias, né, nesse período. Com a chegada de Chico Xavier, durante o período de 1930 até 2000, é chamada a etapa na qual a divulgação social dos princípios espíritas realizou-se em larga escala. Então a gente sabe o número de livros que Chico psicografou, e não só ele, mas outros tantos, e aquilo se desenvolveu e abraçou o mundo inteiro durante esse período. E no terceiro ciclo, em pleno vigor, que vai de 2000 até 2070, é o período da humanização e do desenvolvimento do afeto. Então, nós podemos assim resumir as 3 etapas sob a perspectiva da missão desses dirigentes, né, em suas condições. Na primeira geração, os obreiros da caridade e do fenômeno mediúnico seriam aqueles que obraram com a doutrina, com o exercício da caridade e das manifestações mediúnicas. Né? É aquela descoberta, e pelas orientações dos espíritos que iam se comunicando, e Kardec é codificando, e outros escritos mais surgiam, percebia a necessidade da caridade, mas o homem ainda não sabia fazer a caridade de coração, fazia-se a caridade de obra. Né? Então, esses espíritos trazem uma culpa, né, muito acentuada, que se desdobra nos serviços de caridade para amenizar suas dores e na aplicação da mediunidade como arrimo da sua fé. Então, esses espíritos que trabalharam nessa época, eles compreendiam perfeitamente, eles traziam da sua vivência milenar muita culpa nos seus enganos. Então, o que ele fazia? Trabalhava na caridade para aliviar sua culpa e trabalhava na mediunidade para fortalecer a sua fé, porque a mediunidade, o exercício da mediunidade, as comunicações, as mensagens espirituais iam fortalecendo a sua fé, né, em si próprio, na existência de Deus e numa esperança de uma vida melhor
que são espíritos com grande bagagem filosófica e religiosa, portadores de muito orgulho e vaidade, que buscam no conhecimento adquirido recursos para se reorientarem na vida. Então, nesse período, são espíritos muito inteligentes, muito filosóficos, com grande bagagem religiosa, mas ainda portadores de muito orgulho, de muita vaidade. Então, através desses conhecimentos, eles vão buscando um norte na sua vida, né? E esse exercício não é tão simples assim a gente falar, poxa, tão inteligentes, tão, né, a filosofia da proposta espírita, tudo é muito encantador, a gente não conseguia expurgar de si o orgulho e a vaidade. Não é simples mesmo, gente. Né? A gente sabe, a gente não somos nós em todos esses quadros, todos um pouquinho aí, porque não é simples. Porque esse orgulho e essa vaidade é uma coisa construída há milênios no nosso ser. Então, como que de uma hora para outra, só porque eu entendi ali, vi a doutrina, entendi, abracei, gostei, vou conseguir fazer, expurgar tudo isso de mim? Então, o trabalho é esse mesmo. É o exercício da caridade, é o seu estudo, né? E se conhecer, buscar olhar e admitir, né, as suas limitações. E a terceira geração, né, são os construtores da amorosidade. A amorosidade é o sentimento do amor, né? E essa terceira geração são espíritos já cansados de si, mesmo com muita angústia e muito, eles vêm com muita angústia, muita desconfiança do amor, sedento, né, de ser amado verdadeiramente. Eles desejam amar com mais afetividade. E aí, atualmente, nessas aulas do Hospital de Esperança, tem muitos da primeira e da segunda geração, muitos já desencarnados. E já reencarnados, alguns reencarnados, para construírem essa terceira geração. Então, essa terceira geração, eles vêm por falta de um relacionamento mais legítimo, de contato fraterno e uma vivência de mais afeto. Eles estão novamente na seara com 5, 10, 20 anos de idade em busca de amorosidade, repugnando os aspectos mais formais e dogmáticos. Então, muitas vezes, nossas crianças ou jovens se rebelam por alguma coisa que a gente nem entende muito bem, vamos ouvi-los e tentar não encaixar no nosso quadrado, porque muitas vezes eles trazem algo mais verdadeiro, mais autêntico. Eles fazem parte de uma geração com perfis completamente distintos dos seus antecessores. Trazem um clamor muito vigoroso para a diversidade, o calor humano e a proximidade afetiva. Então a gente percebe nos nossos jovens como é fácil para eles aceitar as diversas formas de amor. Amor entre pessoas do mesmo sexo, amor entre pessoas de raças diferentes, amor entre pessoas de classes sociais diferentes. Para eles, verdadeiramente, o que importa é o amor verdadeiro, é a essência e não a aparência. Então eles vêm repugnando todo o estruturalismo, tudo aquilo que é fachada. Eles buscam por uma essência de amorosidade verdadeira. E antes de renascerem, esses espíritos fizeram um curso, né, no Hospital Esperança, que é o curso da amorosidade. Né? Então, tudo que se trata nesse livro, esses espíritos fizeram essa preparação para virem reencarnar e terem êxito na proposta da reencarnação. Espíritos encarnados também foram convidados a fazer esse curso. Né? No desprendimento do corpo físico, eles vão para o Hospital Esperança se preparar. Só que a frequência é de 20% a 30% apenas. Porque quando tem dia que ele está envolto com as coisas materiais do mundo, eles não conseguem fazer esse link e participar, não conseguem se desprender. Então, o dos encarnados tem uma frequência muito baixa, porque ainda ficamos muito ligados, não conseguimos na vida do dia a dia, estamos sempre sintonizados com o amor maior. Né? Então, ao longo do milênio, nós, por teimosia de escolher e prestigiar as artimanhas do ego, caímos nessas dores imensas. Né? Então, muitas vezes, né, as nossas buscas de aventura, os desvios, os prazeres, e tudo que fala o ego, vem em detrimento da
a dor alheia. Então, cada vez mais nos comprometemos. E quando a gente pensa que agir para nós mesmos, alimentar o nosso egoísmo, estamos nos beneficiando, nós estamos lesando a nossa alma. Então, essa lesão na alma responde por larga soma de aflições em todos os continentes do mundo. É como se fosse um apelo sofrido. A espiritualidade recebe esse apelo sofrido no mundo inteiro, no silêncio dos corações, pedindo acolhimento, ser amado, ser incentivado para as lutas de todo dia. Que são os nossos pedidos, não é que a gente pede? Né? Força, coragem, ânimo para a luta de todo dia. Por que não temos isso? Porque não temos em nós ainda o verdadeiro amor. Então, são 4, levantados pelo livro, 4 os principais dores da alma provocados pelo autoabandono, que é a carência, o medo, a solidão e a rejeição. A carência é a falta de si próprio. A carência caracteriza a falta de si. É a saudade de ser aquilo para o qual eu fui criado, aquilo para o qual eu vim à Terra. Eu vim à Terra com uma proposta próspera e, de repente, eu não caminhei no que eu pretendia. E aí vem esse sentimento de carência. E da carência vem a mágoa com a vida. Me sinto magoado. O medo, ele surge em função da falta do autoconhecimento. É a angústia que brota da necessidade de se descobrir, que gera a origem da ansiedade. Como se descobrir? Porque se eu invisto em mim, descubro meus talentos, descubro o que eu sou capaz, não tenho medo. Mas nós não investimos em nós porque nós construímos um sentimento de autoabandono. Então a gente fica nessa insegurança, nesse medo. A solidão é a desconexão com a sua natureza interior. Ou seja, é também a ausência de si. A solidão é a compulsiva projeção para fora de si. É a origem da tristeza. Ou seja, eu espero que o que está fora de mim me preencha. Como eu não consigo isso, eu me sinto só, abandonado. E me sinto triste. E a rejeição é a inaceitação da pessoa ser o que ela se tornou, o que ela é. Eu não me aceito com aquilo que eu identifico de ruim em mim. O que não é bacana, porque se eu não me aceito, se eu mesmo me aceito, não me amo assim mesmo como eu sou, quem vai me amar? Então, a rejeição é a distância emocional do auto-amor. Então, é a origem da desconfiança tóxica. Ou seja, não confio em mim, não confio no meu potencial, não confio naquelas coisas que eu preciso fazer. Então, isso vai gerando a solidão. Então, mágoa, que é a consequência, ansiedade, tristeza, desconfiança, quem não padece disso na Terra? Todos nós um pouco, uns mais, outros menos, mas quem não tem isso? Então, na verdade, tudo isso vem de uma questão fundamental: não ter a si próprio. Não ter a si próprio é o maior dos padecimentos expiatórios do existir. Daí surge a dor do abandono e a dolorosa expiação da ausência do sentido de viver. É, na maioria das vezes, um sofrimento não reconhecido, camuflado, que gera várias outras dores e doenças emocionais. Então, na essência, é a alma suplicando o amparo, o carinho, a consideração, o acolhimento, o apoio e a bondade. É um apelo silencioso por amor. E essa frequência do egoísmo, é a estrutura interior que gera a aura, do autodesamor. O egoísmo faz com que a sua energia, tenha esse autodesamor. Vocês às vezes não percebem que uma pessoa muito carente, muito vazia, você chega perto daquela coisa meio ruim de ficar perto? E quando uma pessoa é abundante de amor, super positivo, você chega perto, você se sente alimentado? Então essa é a nossa aura, E nós é que temos que cuidar dela, Então somente na frequência do amor a criatura conseguirá a tão almejada
almejada recuperação, né, do autoabandono. Encontrar-se consigo e com o próximo, aí você se encontra com Deus. Portanto, a chave da libertação está na construção de convivências ricas de amorosidade e sabedoria, na frequência do amor a si, ao próximo e às leis naturais. O espírito recupera seu poder, sua estima, a sua estima é desenvolvida e a sua paz íntima restabelecida. Então, a energia, né, da amorosidade preenche o coração, alinha os propósitos, confere uma sensação de força para que você possa ser guiado, né, no seu espaço. Você sente a presença de Deus na sua vida. Mesmo que exista um interesse pessoal, né, porque nós ainda temos muito interesse pessoal, mas se vivemos na hora do amor, né, isso consegue vencer, né, todas essas ainda pequenas dificuldades nossas. Então, a busca da alma nesse estágio transforma-se em sublime e redentora escala de colaboração espontânea, empatia, lealdade e diversos outros comportamentos morais. Do egoísmo, a criatura alcança o alto amor. E o interesse pessoal passa a ser um cuidado consigo. A coisa se transforma, porque não tem o egoísmo, né? Então, nessa frequência do amor, você cuida de você e você cuida do outro, né? Não é um cuidado de você em detrimento do outro, né? Agora nós vamos ver alguns conteúdos, né, tratados no curso Amorosidade, né, na espiritualidade, no mundo espiritual, né, do Hospital Esperança. Reciprocidade. A reciprocidade é o caminho mais seguro para o amor. Né? Se você colocar numa balança, deve existir de ambas as partes de um casal o interesse, a cumplicidade, o respeito, a atenção, o carinho, vários outros ingredientes de cuidado mútuo são fontes vitalizadoras de alegria e do bem-estar nas relações. E na reciprocidade, nós sentimos pertencentes, né? Nós não nos sentimos excluídos, abandonados, né? Nós nos sentimos amados, protegidos e respeitados. Então, a ferida evolutiva que desenvolvemos há milênios de anos, ela é amenizada numa sensação de acolhimento que encontramos na reciprocidade. Pessoas recíprocas, elas correspondem-se moralmente, emocionalmente, espiritualmente e energeticamente. Contudo, nenhum relacionamento oferece um nível tão consciente de pertencimento, né, num tempo nosso hoje. Então, o que a gente precisa fazer? Precisa buscar o auto-pertencimento, ou seja, pertencer a si mesmo, através do auto-amor. Então, numa relação a dois, numa relação de pai e filho, numa relação de amigos, numa relação de casal, antes da gente amar o outro, a gente tem que amar a si. Porque só tem para dar quem tem. Então, essa reciprocidade é uma reciprocidade que não deve ser cobrada, ela deve ser espontânea. Eu me dou, eu dou atenção, eu dou carinho, eu dou isso porque eu amo. E eu espero que o outro também faça isso. Mas não é cobrando. É explicando, conversando, mostrando, oferecer uma leitura, convidando para a casa espírita, tentar fazer com que o parceiro, o companheiro de caminhada, também encontre o seu alto amor. Mas o julgamento, a crítica, né, o desdém, tudo isso macula a relação afetiva. Então, os carentes crônicos, eles não conseguem sentir a frequência do amor. Eles perderam a capacidade de se autonutrir e perderam a capacidade de receber o amor do outro. Porque ele é carente crônico, ou seja, ele perdeu completamente a sua conexão com a energia divina. Então, às vezes, aquela pessoa carente, aquela pessoa pessimista, você quer lá, ela cheia de amor, ele não consegue receber. Ele não se ama, ele não acredita, ele tem a questão da desconfiança. Ele não confia no amor de ninguém. Né? Esses são, né, esses carentes. Então, esses carentes crônicos, eles não têm nenhuma capacidade de viver uma relação
relação de amorosidade com essa troca harmônica. Ele não tem essa condição, né? Ele necessita de muita oração e tudo mais. E esse tipo de comportamento desses carentes, como eles não acreditam em nada, né, eles se voltam para o egoísmo enriquecedor, ou seja, tudo para si, isso é tudo para si, como se esse tudo fosse preencher o seu vazio. E na verdade, esse tudo são coisas, né? Aí você compra mais uma coisa, compra mais outra coisa, compra mais outra coisa, como se essas coisas fossem encher o vazio do seu coração, que não enche, né? São pequenos momentos de satisfação, mas não enche. E aí vem a mágoa com a vida. A mágoa, o sentimento de mágoa, ele não vem porque o outro fez alguma coisa contra você. Ele é milenar. É a sua mágoa com o mundo. É uma construção de rejeição que você tem dentro de você. Porque se você está pleno do verdadeiro amor, o outro pode fazer uma desfeita, o outro pode dar uma resposta mal criada, o outro pode ser egoísta com você. Isso não vai ser significativo para você. É claro, você, né, fica lamento, socorro, mas não te fere, né? Não te fere porque você está blindado pelo seu alto amor. Porque, na verdade, nós não precisamos necessariamente do amor do outro para ser feliz. Nós precisamos principalmente do nosso alto amor. E essas pessoas, elas, como têm esse vazio, elas são pessoas com perfil que vive só para agradar, prestar favores, auxiliar. Aí você vê aquela pessoa altamente prestativa, falando altamente prestativa, eles querem ganhar o amor. Ele não sabe doar e não sabe receber. Ele acha que tudo é uma troca. Então, se eu faço isso para você, eu não recebo o que eu acredito, eu vou te cobrar. Então, que amor é esse que tem cobrança? Tem cobrança não é amor, né? Então, a mágoa é uma doença profunda que atinge a maioria, né, da humanidade, mas ela é, na verdade, né, um milímetro contra a vida. E os magoados, eles trafegam entre a inadequação e a revolta. Né? Ou se afastam, se sentem adequados aos lugares, ou a revolta agride porque estão, né, vazios no seu íntimo. Né? Então, é necessário perdoar-se, soltar o passado e realizar o autoencontro, libertando as ofensas prisionantes para preencher-se de energias divinas fortalecedoras. Então, é fundamental deixar passar aquilo que doeu e buscar que aquilo não doa mais, fortalecendo-se, né, com o amor de si e com o amor de Deus. O perdão, ele acontece quando a gratidão toma conta do coração e se compreende psíquica e emocionalmente o motivo da ofensa sofrida. Então, nós sabemos também, né, se nós estamos na casa espírita e vivemos tantas vidas, que muitas vezes nós vivemos experiências dolorosas por merecimento, por necessidade. E a gente tem que absorver aquilo com compreensão, perdão, entendendo que o outro é frágil, o outro é carente e que nós também não passamos por aquilo que não precisamos passar. Então é nesse exercício de dor, nesse exercício de compreensão e perdão, né, que a gente amadurece. E quem está abastecido do próprio afeto consegue ser recíproco e só aceita no seu relacionamento alguém de igual para igual. Nós não somos obrigados de forma nenhuma a aceitar o vazio do outro na nossa vida, né? Mas a gente pode apresentar o caminho, mas cada um tem que fazer o seu caminho. Então, a dor emocional da rejeição, ela é tão forte que alguns profissionais da saúde tratam com analgésico. É uma dor emocional, mas dor de verdade. E alguns profissionais tratam com analgésico para que as pessoas não cheguem à loucura. Acredita-se que alguns casos de fibromialgia têm como pano de fundo a rejeição. Então, sentir-se rejeitado, né, que é o outro perfil, sentir-se rejeitado, é parte da não aceitação de nós mesmos. Fator que reforça o distanciamento emocional do amor próprio, o que significa que nos distanciamos do autoacolhimento, da bondade para conosco,
do cultivo do valor pessoal, atitude sobre nossa responsabilidade e essencial para o nosso desenvolvimento. Então, é de nossa responsabilidade cuidar de nós, nos abastecer, nos fortalecer, né? Buscar um estudo, buscar um exercício de coisas boas para o nosso crescimento. Não é responsabilidade de ninguém, é nossa, né? Então, os caminhos de acesso a esse estado é a frustração, que sentir-se incapaz, é a dor da inutilidade, aquele que se sente emprestado, que não consegue entender qual é a sua missão no mundo, e a emoção da indignidade, é o vazio pessoal, da razão de existir, é a ausência do sentido de viver. Você não se sente digno, merecedor, e aí você vai se colocando naquele cantinho. E frustração, inutilidade e indignidade é o peso emocional para várias doenças psicológicas, e uma delas é a desconfiança. Eu não confio em mim, não confio em ninguém, né? E a desconfiança é o resultado mental de quem não confia em si, que sofre da síndrome do impostor, de ser falso diante do que está fazendo e construindo na vida. Este é o efeito danoso e milenar do autoabandono. Isso é muito ruim quando a gente não acredita na gente, não confia na sua ideia, não confia na sua criatividade, não confia no seu pensamento e encontra sempre uma pessoa dominadora, uma pessoa que gosta de comandar para te conduzir. E aí você vai se conduzindo pelo outro, se conduzindo pelo outro. O outro pode te conduzir por uma coisa boa ou por uma coisa ruim. Você tem que ter o seu discernimento. Então você sempre tem que ter o seu discernimento. Mas se você não confia em você, aí você vai indo. Então essa é uma característica milenar do autoabandono. É aquele que vai sempre pelo outro, depende da orientação, do caminho do outro, não acredita em si próprio. E todos nós temos ideias, todos nós somos criativos, todos nós temos talentos, né? Você precisa soltar o que é seu e não caminhar na história do outro, no caminho do outro, na escolha do outro. Então essas sombras, elas nos impedem de acessar a nossa consciência e nos impedem de acreditar na luz. Então quando você não se trabalha, não se desenvolve, não acredita em você, com a constância disso, você está perdendo a lucidez e a condição de acessar a sua consciência. A sua consciência é a mensagem divina para si. E muitas pessoas já estão alienadas e não conseguem acessar. Isso já é um estágio de loucura, quando você não consegue se ouvir, né? Então, aí você também se impede de encontrar a luz divina que existe em você. Então, como é muito doloroso reconhecer isso, né, adotamos a fuga de transmitir essa desconfiança ao próximo. Então, não confia em ninguém, acusa todo mundo, cobra de todo mundo, julga todo mundo. Então, são pessoas que vivem uma grande inveja de várias pessoas, acusa todo mundo, culpa todo mundo pela sua própria dor, né? Então, deve-se tomar como lema que tudo que incomoda no outro é material de reflexão para entender a sua própria personalidade. Porque a gente se espelha no outro, a gente se vê no outro. Agora, a gente julga muito uma coisa do outro, porque no fundo, nos identificamos com aquilo. Também aquilo faz parte de nós. Então, a rejeição vindo de outra pessoa, ela só encontra eco na nossa intimidade quando nós temos a nossa auto-rejeição. Porque se uma pessoa não liga para mim e me despreza, e tudo bem, eu não tenho meu auto-amor fortalecido, do que não vai me incomodar nada, né? Mas se eu me incomodo porque o outro me cumprimentou, se eu me incomodo porque o outro me convidou para a festa, se eu me incomodo porque isso que eu quero, é porque na verdade eu ainda não estou abastecido do meu auto-amor, né? E a atenção do outro está me incomodando, a falta da atenção do outro está me incomodando. Isso seria assim, ideal, todo mundo tem um pouco disso, né? Tem dia que você está super bem e nem se incomoda, mas tem dia que você não está, e aí você se incomoda, se quando não falou, todo mundo começou, né? Então precisamos buscar esse fortalecimento, né, do nosso auto-amor. Então, quando aceitamos quem somos, não desistimos de ser uma pessoa melhor e a vida começa a fluir. Tudo começa da autoaceitação. Eu sou uma pessoa orgulhosa, tudo bem, eu sei que sou. Admito que seja. Qual é o remédio? Como é que a gente faz para ir combatendo isso, para ir tratando isso?
mas vou cair várias vezes. Mas vou continuar buscando o tratamento para que... Qual é o que é o contrário do orgulho? É a humildade. Então vamos fortalecer a humildade para que eu consiga vencer o orgulho? E aí eu estou me amando com aquele defeito que eu tenho. E aí daqui a pouco, lá na frente, estou realizando coisas brilhantes e não estou tendo aquela postura orgulhosa, porque eu estou combatendo. Ele ainda existe, está lá guardadinho, diminuidinho um pouco. Mas ao longo do tempo, então no final da encarnação, eu venci um pouco. Eu venci o orgulho, não precisa de muitas encarnações. Mas eu venci um pouco o meu orgulho, mas eu consegui evoluir, eu consegui crescer, fazer trabalhos bacanas com humildade. Né? Então a gente precisa, né, olhar para si e se aceitar. Então a autoconfiança é uma busca essencial das nossas habilidades, da nossa utilidade, do nosso valor pessoal. Então é importante a gente confiar. Então a gente deve se repetir sistematicamente. Eu me aceito como sou. Eu confio em mim. Eu acredito nos meus propósitos. Eu tenho esperança em melhorar, na minha melhora. Eu me acolho, me amo profundamente. Esse exercício é um exercício que eu tenho que fazer sempre, porque a gente tem que se amar, assim como somos, porque cada um que está habitando essa terra tem a sua dificuldade, tem o seu defeito, tem o seu valor. Então não temos que nos comparar com ninguém. Fulano é muito bom nisso. Eu não sou naquilo, eu não sou bom nisso. Comparação é uma coisa que não tem. A gente já nasce com esse negócio de comparação. Né? A gente já nasce com esse negócio de competição. A vida não é para competir. A vida é para andarmos juntos, caminharmos juntos, nos apoiando mutuamente, porque estamos todos na mesma caminhada, no mesmo rumo. Né? É claro que a confiança em si nas pessoas é um vigoroso escudo de proteção da alma. Claro que devemos confiar nas pessoas, não cegamente, né? Porque a gente sabe que o mal existe. Então, mas a gente tem que ter discernimento de avaliar, de observar, mas não ir logo de cara falando mal dos outros e não acreditando. Não é assim. Né? Também existem os anjos bons que Deus coloca no nosso caminho. Então, muitas vezes, por não querer se ver, as pessoas sofrem o mal da solidão. A solidão não é a pessoa estar só, mas é a ausência de si mesmo. Então, esse perfil da solidão estimula, né, ao servidor, né, como eu falei anteriormente. E a causa da tristeza na alma, ela dá origem a muita amargura e a baixa imunidade. Aí a gente vê a presença das questões emocionais interferindo no corpo físico. Como eu falei anteriormente da fibromialgia, mas são várias questões que a gente vê, várias situações que a gente vê da interferência das questões emocionais no corpo físico. Tem o câncer, tem o problema da gastrite estomacal, tem o problema da pressão alta, tem vários tipos de problema no corpo físico, as urticárias, né, aquelas coisas que começam a aparecer, né, as coceiras, né, enfim, são várias questões que é de fundo emocional, porque não tratamos as nossas emoções, né? Então, a solidão ela é responsável pela maioria dos encontros sombrios na atualidade. As pessoas buscam uma vida amorosa para amenizar o desgosto de estarem consigo mesmos. Então, você está se sentindo solitário, aí o outro lado também está se sentindo solitário, cada um com a sua dor na alma, vamos nos juntar para a gente poder preencher esse vazio. Mas dois vazios não se preenchem. Duas pessoas morrendo afogadas não se salvam. Antes de qualquer coisa, é necessário estar pleno consigo mesmo para partilhar a vida com alguém. E as pessoas se buscam, e as pessoas se cobram, se agridem, porque elas querem encontrar isso que não encontram nessa situação. E aí, por que elas fazem isso? Porque elas não querem olhar para si. Elas não entendem, né, esse tipo de pessoa não compreende a importância de estar só. A importância de se viver uma vida só. Isso faz parte da nossa caminhada. Estar só por um período da nossa vida, eu acho muito bacana compartilhar. Mas estar só também é bom, porque é a oportunidade de você estar consigo mesmo, olhar para dentro de si, reavaliar a sua história, reavaliar a sua caminhada e reciclar aquilo, se transformar. Né? Uma outra característica é o medo.
medo. O medo é o desconhecimento das suas reais capacidades, habilidades e limites. Então, onde há medo, há talentos enterrados ou culpas não enfrentadas e resolvidas. Pessoas que tentam controlar tudo, que são aquelas controladoras, que querem controlar tudo, né? Elas, na verdade, por trás disso existe um medo. Medo de morrer, medo de ficar pobre, medo de perder a pessoa querida, medo. Então, o medo, né? E ela diz que aquilo é o amor, é o cuidado por amor. Não, na verdade, o que alimenta todo esse controle da vida alheia, né? É o medo, é a insegurança. Então, o medo é um amor paralisado, não é um amor que solta, né? Então, as pessoas que amam, elas confiam na capacidade e na competência dos seus amores para viver e dar conta das suas próprias dores e suas próprias escolhas. Então, a pessoa controladora, né, ela representa um dos mais altos níveis de autoabandono, já que ela quer cuidar da vida de todos e não cuida da própria vida, né? Elas tornam-se pessoas pesadas na relação, né, cobradores inflexíveis, muitas vezes até cruéis, né? Ninguém tem o poder de controlar a vida dos outros, muito menos os sentimentos dos outros. E o controle tem a íntima relação com o medo de perder, de ser traído. E não tem nada a ver com o amor. Isso não é o amor. Amor é libertação, controle é doença. Amor é aceitação, controle é medo, né? E a pessoa controladora deve observar, será que em torno de si as pessoas estão felizes? Ou será que elas estão se sentindo coagidas, constrangidas, né, chateadas com esse convívio? Elas não são companhias agradáveis para fazer essa reciprocidade, né? Então, sem dúvida, o amor ele está presente quando uma pessoa se interessa pela outra. Ele é a matriz emocional da atração que encanta, que motiva, que aproxima. Mas, no nível primário do nosso planeta, esse sentimento ele não brota puro. Ele vem trazendo todas essas características que nós falamos: a insegurança, a rejeição, né, a mágoa, tudo que nós construímos no nosso íntimo há milênios de anos faz parte da nossa personalidade. Então, quando a gente encontra o amor, né, e a gente se sente envolvido, ele por si só não é capaz de construir uma relação feliz. É necessário que se faça um exercício e um trabalho para que aquilo, né, prospere. Então, o amor é como uma pepita de ouro depositada no fundo do inconsciente, que quando encontrada é retirada com impurezas e muito material a ser reciclado. A pepita traz agarrada a si as pedras duras que representam o sombrio humano. Uma vez conseguido tirar todas essas impurezas, sobra a pepita de ouro, que é o amor. Então, não é o amor que faz sofrer, mas o sombrio humano, né? O amor, ele não acaba, mas ele pode ser intoxicado por esse sombrio humano. Então, se nós tivermos humildade, serenidade, maturidade para trabalhar, né, as nossas imperfeições, nós conseguimos salvar o outro. Por isso que há muitas separações agressivas, brigas, porque são duas almas sofridas, desesperadas para salvar o amor e não sabem como. Elas se agridem, né? Então, qual é a hora, né? Não quer dizer que você não vai se separar, não vai nascer, porque às vezes você faz essa caminhada junto e percebe o quanto está sendo tóxica aquela relação, né? Que não está sendo proveitosa para a sua caminhada evolutiva. O outro, por mais que você conversou, por mais que você orientou, por mais que você propiciou caminhos diversos para que ele buscasse o alto amor e andasse, ele não quis. Então, é razoável que você siga um outro caminho. Mas em que hora você vai desfazer uma relação? Na hora que os corações estiverem serenos. Nunca na hora de discutir, nunca na hora de brigar.
separam, depois com cabeça fria, você vê que poderia ter resolvido. Né? Então, a hora é a hora em que vocês consigam conversar harmoniosamente, fazer um balanço geral e ver que realmente é proveitoso para ambas as partes seguir um caminho separado. Porque as pessoas, muitas vezes, quando os vazios se buscam, as pessoas tentam sempre escorar umas nas outras. E isso não é produtivo para o nosso progresso espiritual. A maior responsabilidade é com o nosso progresso espiritual. Né? Então, o caminho do equilíbrio passa pela aceitação de si, a busca pelo autoconhecimento e a alegria de estruturar uma nova percepção da própria imagem. Então, nós primeiros temos que nos trabalhar, né, para poder partilhar uma opinião equilibrada. Então, viver amorosamente é um estado emocional interno que resulta no amadurecimento emocional adquirido nos desafios característicos da existência relacional, né, das existências relacionais. Ou seja, a gente tem que buscar, para viver amorosamente, nós conseguimos isso nos relacionando. Então, é importante ficar sozinho? É importante nos relacionar com o outro? Porque a gente, através da relação com o outro, nós nos encontramos, nós nos espelhamos no outro, nos conhecemos, temos a oportunidade de nos conhecer. Aquele que não quer se relacionar porque é complicado, perde a oportunidade, né, de se conhecer. Então, pessoas maduras emocionalmente, elas amam muito a si mesmas e se envolvem na energia da amorosidade, espalhando vibrações vitalizadoras e calmantes. A amorosidade é a flor mais linda e perfumada do jardim do amadurecimento espiritual. Os relacionamentos, eles existem para o nosso progresso. É o contato com o outro que temos a oportunidade de nos conhecermos. Amor é tentativa, aprendizado e recomeço sempre. Pior é a gente não tentar. Então, vamos tentar sempre. Os seus relacionamentos não deram errado. O casamento não deu certo. Quem disse que não deu certo? Deu certo até onde foi possível conviver. Mas com esse relacionamento, mesmo infeliz, difícil, quanto você não cresceu? O quanto o outro não cresceu? Né? Aí você tem um segundo relacionamento de algum tempo viável, de aproveitamento, de crescimento, né, de harmonia ou de dificuldade, até onde não se torna destruidor para o indivíduo. O bacana da doutrina espírita que a gente estuda é essa questão, que a alma gêmea não existe. Aquela alma gêmea, minha alma gêmea, eu vou ficar ali agarrado, aguentando tudo, apanhando tudo mais. Isso não é alma gêmea, isso é algema, né? É prisão. Isso não existe. É claro, existem as almas afins. Almas afins, é bom, fica junto, é afim, ela vai compartilhar tudo. São almas afins, não tem problema. Existem relações de ajuste, né? Aquelas relações de pessoas que já tiveram convívio em outros tempos, em outras encarnações, vieram na proposta de se ajustar e entram nessa tentativa. Mas de repente no caminho está sendo destruidor para os indivíduos esse convívio. Então, o que não se pode destruir é o indivíduo, aquele que está aqui para evoluir. Se eu não estou conseguindo evoluir junto com o fulano, o convívio está sendo destruidor para minha autoestima, destruidor para minha parte psicológica, está destruidor para a minha parte física. Vamos seguir caminhos diferentes, liberta e deixa aí, né? Então, existe uma fórmula para dar certo o amor? Não existe. Então, é recomendável que não se deixe encher de ilusões e expectativas, né? E nem permitir que os impulsos nocivos da paixão, né, sobreponham a razão. E é quando a gente está muito jovenzinho e você faz aquele amor, aquela fantasia, aquilo tudo. Não que isso não seja amor, é um amor. Mas a gente fecha os olhos para as dificuldades, fecha os olhos para os defeitos do outro, para os nossos próprios, e não trabalha isso. E aí a gente perde a oportunidade dessa vivência feliz com aquele amor que se encontrou. É o único amor que se encontra? Não, existem mais amores para se encontrar, né? Então, se uma maneira errada de encontrar o amor é desejar o amor que está com outra pessoa. Isso gera para nós
não querer mudar o outro e nem querer se mudar para atender o outro, que a gente viu na leitura inicial, né? Não ser escravo de ninguém, nem fazer ninguém do nosso escravo. Que ninguém é obrigado a isso, isso dói. E isso dói muito, né? Tentar agradar o outro, fazer tudo, e o outro não vai entender, porque ele não sabe o tamanho do esforço que você está fazendo. Ele está recebendo, achando aquilo uma coisa muito natural, e se achando merecedor, e não sabe o tamanho do esforço que você está fazendo para se mudar interiormente, para atender os seus desejos. E isso dói muito. Ninguém tem que buscar ser outra pessoa para agradar ninguém, né? Isso aí é uma base de baixa autoestima, né? É não se amar, né? E nem também querer que o outro faça todas as suas vontades, que você está escravizando o outro, né? E no Evangelho segundo o Espiritismo diz que a crítica fere e ninguém gosta de ser ferido. Então, muitas vezes, nós criticamos demais, ou seja o companheiro, ou seja o filho, ou seja o amigo, e é crítica o tempo todo. Então, uma pessoa que é criticada o tempo todo, ela vai cada vez se sentir inferior, se sentir, eu sou todo errado, o que eu falo é errado, o que eu faço é errado, o meu pensamento é errado, está tudo errado. Então, aí aquela pessoa vai desenvolver em si uma baixa autoestima muito grande, né? Ele vai se sentir inadequado para os ambientes. Então, nós se escolhemos amar alguém, nós temos que amar como essa pessoa é, ajudar a crescer, a progredir, mas amar como é. Se me proponho a isso, eu tenho que amar assim. Os conflitos, eles são necessários, são os ajustes, mas devemos ser afetuosos, cordiais, jamais desdenhar do outro, se eu pretendo amar, ou por desprezar, né? Vou ficar zangado de mal? Como assim? O diálogo é fundamental, né? A paciência, a indulgência, o perdão são importantes, mas jamais apego de si, né? Nós, em primeiro lugar. Aí tem no livro assim, uma combinação boa para começar uma relação de amor. Olha, que fique bem claro entre nós, eu estou muito interessada ou interessado em você. E desejo sinceramente agregar valor e tornar a sua vida mais feliz. Assim como acredito que você pode agregar e tornar a minha vida mais feliz. Todavia, deixo claro que vivo bem sem você e o amor que eu tenho por mim me basta. Portanto, se vamos nos relacionar amorosamente, faça por merecer. Né? Então, essa é uma proposta. Eu quero te amar e te fazer feliz. Acredito que você possa me fazer feliz. No entanto, eu não dependo disso para ser feliz. Né? E é assim que a gente tem que caminhar na nossa vida. Mas quando se extingue o desejo de amar, tem medo de amar, a gente desiste de amar, tudo se acaba. Sem o alimento do amor, morre um sonho. Sem o sonho, não há forças para o progresso. E sem o progresso, a vida se acomoda. O brilho do olhar se apaga, o sorriso termina, falta o fôlego para a existência. O amor é a magia do Criador na qual nos movemos e vivemos. Sem ela, apenas sobrevivemos. Portanto, companheiros, a proposta dessa noite é nunca desistir de amar. Boa noite, obrigada por estar aqui. Nós agradecemos a Leonora pela palavra bíblica esclarecedora acerca, né, dessa temática do amor, né? Nunca desista de amar. É que nós possamos desenvolver, como ela nos falou, né? Primeiramente o amor próprio, por extensão esse amor vai atingir a todos, né? A todos que convivem conosco, né? Então leve a nossa vibração amorosa aos companheiros lá de Campos, né? Do grupo espírita, que o Mestre Jesus possa sempre te abençoar, te incluir, como incluir nessa noite. Um abraço. Nós vamos fazer a nossa prece final, elevando o nosso pensamento até os benfeitores espirituais amigos, mentalizando
figura amorosa do Mestre Jesus. E nessa mentalização da imagem do Mestre Jesus, vamos neste momento emitir vibrações amorosas para todos os doentes do corpo físico, do corpo mental, emocional e espiritual. E essas vibrações amorosas possam atingir os nossos irmãos que se encontram presos por infringência da lei, mas não cabe a nós julgá-los, e eles possam receber nos presídios, nas penitenciárias, essas vibrações de amor. Que essas vibrações de amor possam atingir a todos os moradores de rua, em especial aos idosos e às crianças, possam atingir aqueles nossos irmãos que se encontram na dependência química, seja de drogas lícitas ou ilícitas, e essas vibrações de amor possam atingir aqueles que se encontram em processos depressivos, obsessivos, e essas vibrações amorosas possam atingir aqueles que se encontram pensando no suicídio, ou que assim já o fizeram, possam ser amparados pelos benfeitores espirituais amigos. Agradecidos por mais essa oportunidade de aprendizado, pedimos por acréscimo de misericórdia a fluidificação da água que se encontra no corredor, que ela possa ser magnetizada, que ela possa ser, nela possa ser colocado o remédio, o lenitivo para as nossas dores físicas, emocionais e espirituais. E assim, Mestre Jesus, em teu nome, em nome da nossa Mãe Maria Santíssima, os demais mentores amigos, e sobretudo, em nome de Deus nosso Pai, pedimos a vossa permissão para darmos por encerrada a primeira parte da nossa reunião